Você já ouviu falar no Greasing the Groove, ou GTG? Não sei falar direito, mas eu vou deixar o nome aqui na descrição. Essa técnica GTG, uma técnica muito poderosa para aumentar a sua força. Já ouviu falar? Nesse vídeo eu quero trazer o que seria essa técnica, falar sobre 6 benefícios que eu anotei aqui, que eu pensei, lembrei, 6 benefícios dessa técnica e como que a gente pode implementá-la na prática. Eu vou trazer o modo tradicional e o modo alternativo de como implementar essa técnica. Eu aprendi essa técnica formalmente em 2018, estudando os livros de Pavel. Porém, eu já tinha feito ela de uma maneira intuitiva. Eu lembro que quando eu estava, numa época que eu estava estudando para o meu concurso, para o CFO, em determinado momento eu falei assim que a cada 1 ou 2 horas de estudo eu ia parar para poder fazer umas barras e flexões, para poder dar uma quebrada ali no estudo, dar uma desestressada. O intuito ali era dar uma desestressada, mas intuitivamente eu estava fazendo o GTG. E depois, na própria Academia de Bombeiros Militar, o tempo inteiro a gente faz GTG. Toda hora o recruta paga 10. Paga 10 flexão aí. Toda hora a gente paga 10 flexões. E, assim, isso tem muito a ver com o GTG, com as adaptações que ele gera, com por que ele gera esse tanto de força e também as adaptações no metabolismo que isso pode ocasionar. Então, basicamente, o que é o GTG? O GTG seria você fazer mini séries ao longo do seu dia, umas 4, 5 vezes ao longo do dia. Você vai lá e faz algumas pequenas repetições de flexão, ou de barra, ou de algum movimento que você quer aperfeiçoar. Beleza. E por que isso funciona e quais são os benefícios disso, né? Então, a primeira coisa é, justamente, o primeiro benefício já explica o porquê que funciona. O primeiro benefício é um aumento absurdo de força. E por que ele funciona e por que dá esse tanto de força? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a força não é só a nossa capacidade de contrair o músculo, mas é também a nossa capacidade de fazer a coordenação intramuscular, a coordenação intermuscular, o nosso sistema nervoso central disparar as sinapses. O que significa isso? Vamos supor, estou fazendo a flexão, então a coordenação intramuscular é como, vamos supor, as fibras do meu peitoral vão se contrair da maneira ótima para poder executar aquele exercício. A coordenação intermuscular seria a coordenação entre músculos, como que peito, ombro, tríceps, vão fazer ali como se fosse uma orquestra, e o maestro ali é o sistema nervoso, como que ele vai regir todas essas contrações para elas acontecerem de maneira coordenada, para o movimento acontecer de uma maneira eficiente. Então, o nosso próprio sistema nervoso central ele tem que ser treinado para a gente conseguir executar os exercícios. E acontece que muitas das vezes a gente ignora isso e por muitas vezes a gente não consegue treinar mais ou executar mais repetições, não é porque o músculo cansou, é porque a gente já foi lá e já fritou o sistema nervoso central. E aí ele não consegue mais coordenar essa orquestra. E aí a repetição não sai. Aí você fala assim, meu músculo está fadigado, está estourado. Mas na verdade é o sistema nervoso central que já fritou, já está extremamente extenuado, esgotado. Tanto é que eu já mostrei aqui matematicamente o treino de força resistente, que é um treino que preserva o sistema nervoso central, a gente consegue colocar um volume muito maior de treino com menos desgaste. Simplesmente por quê? Porque a gente usa uma metodologia, uma abordagem de preservar o sistema nervoso central. E aí o que esse GTG faz? Ele praticamente vai trabalhar muito no aperfeiçoamento do gesto esportivo, no aperfeiçoamento desse sistema nervoso central, coordenando lá os músculos internamente, em conjunto, para... Minha filha começou deve ter caído ali, minha esposa vai ajudar, chorou, me deu uma desconcentrada aqui, mas vamos voltar. O GTG ele vai trabalhar então numa alta coordenação muscular, alta treinamento muito grande do sistema nervoso central, sem muita fadiga muscular. E é por isso que ele é tão interessante. Quando você faz uma série
espaçada ao longo do dia, né? Uma série de manhã, vamos supor, uma série de manhã, uma série à tarde, uma série à noite. Entre uma série e outra, você tem um grande intervalo de recuperação. Como essa série também ela é feita de uma maneira a preservar seu sistema nervoso, então é uma série que tem um baixo custo de recuperação, mas se aperfeiçoa o gesto esportivo, o que te dá mais força, porque a força é a capacidade do músculo de contrair e a capacidade do sistema nervoso de orquestrar isso aí, digamos assim. Quando a gente faz o GTG, a gente trabalha muito a nossa capacidade do nosso sistema nervoso central de dar esse comando. Então a gente aumenta a força para uma outra via, embora é lógico que a gente também trabalha ali a capacidade do músculo de contrair, a gente trabalha ali a função contrátil do músculo também, obviamente, porque a gente está contraindo ele, né? Está fazendo um exercício. Então esse seria o primeiro benefício. Um ganho absurdo de força. Você consegue trabalhar muito seu sistema nervoso central com um custo de recuperação baixíssimo. O segundo ponto é que você vai aumentar ali o seu volume de treino. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, os estudos mostram que quanto maior o volume de treino, maiores os resultados. Quem treina mais, evolui mais. Desse modo, você consegue colocar ali doses de volume de treino ao longo do dia, que somadas ao longo do dia já vai ser mais do que zero. Ao longo da semana já vai dar ali mais um conjunto muito maior do que zero. Ao longo dos meses e anos, então, vai ser um volume de treino muito grande que você não acumularia e você estaria ali no zero sem essa técnica, né? Um volume sem essa técnica você faria zero volume adicional e com essa técnica você vai acrescentando ali doses e doses e doses e doses e doses que são volumes adicionais que vão aumentar o seu volume de treino, consequentemente vão melhorar seus resultados. E o ponto mais importante é que esse acúmulo, esse incremento de volume de treino, ele acontece com um custo de recuperação quase zero, justamente por causa da metodologia intrínseca do próprio método. É um método que vai tentar praticamente zerar o custo de recuperação. Então você consegue ir colocando ali doses de volume de treino ao longo do dia, sem necessariamente onerar o seu custo de recuperação, que é muito bom, porque a gente sabe que o nosso custo de recuperação é um fator limitante para os nossos ganhos. Porque quanto mais volume de treino, mais resultado, bastaria eu fazer um volume de treino infinito todo dia, fazer 100 séries por dia para cada músculo que eu ia ficar muito forte ou muito grande, conforme o objetivo. Porém, não funciona assim justamente porque é o máximo de volume que a gente consegue acumular dentro da nossa capacidade de recuperação. Se a gente passou da capacidade de recuperação, a gente não tem proveito naquele estímulo. A gente tem overtraining, a gente não consegue fazer supercompensação, a gente não vai ter o efeito positivo do treinamento e a gente não evolui. Então é lógico, quando eu falo quanto maior o volume de treino, maiores os resultados, desde que seja dentro da sua capacidade de recuperação. E é aí que é o ponto interessante da técnica, que ela aumenta o volume de treino com um custo de recuperação praticamente zero, tendendo a zero. Ou seja, você põe mais volume aí, sem onerar seu custo de recuperação, o que potencialmente vai melhorar ainda mais os seus resultados. E com isso nós vamos para o terceiro ponto, o terceiro benefício. O terceiro benefício é uma melhora no seu metabolismo. Por quê? Porque essa ideia de se fazer pequenos movimentos ao longo do dia, ela é, em tese, mais natural do que o nosso estilo de vida moderno, o nosso jeito moderno de exercitar. Como que a gente exercita hoje? A gente vai lá, faz 1 hora na academia e fica depois o resto do dia sentado no computador, na sala de aula, no escritório. É o padrão comum, né? Treina ali 1 hora por dia e fica o resto do dia, as outras 15 horas aí do dia, né? Tirando o período da noite, as outras 15 horas do dia a gente passa aqui sentado. Essa não é uma forma mais, digamos assim, natural, ancestral, com a qual nossa espécie evoluiu. A gente não simplesmente fazia um trabalho e depois ficava sentado o resto do dia. Como que a gente imagina, né, que provavelmente é um modo de vida mais ancestral? Seriam pequenos trabalhos ao longo do dia inteiro. Também não tinha esse negócio de a gente fazer um trabalho muito grande de uma vez só. Às vezes poderia até ter, né, numa caça e tal.
Mas, via de regra, na maioria dos dias, provavelmente eram pequenos trabalhos, pequenos esforços ao longo do dia inteiro. Faz um pouquinho, para, faz um pouquinho, para, faz um pouquinho, para. Então esse GTG, ele simula um pouco melhor o que seria o nosso modelo de vida ancestral. Não significa que é para a gente parar com o nosso treino tradicional lá de 1 hora e tal. Até porque realmente é difícil a gente fazer ter esse estilo de vida totalmente ancestral, digamos assim. Porém, o fato da gente colocar ali pílulas de exercícios ao longo do dia, eles nos tornam um pouco mais semelhantes ao que a nossa biologia está acostumada. Quebra esse padrão da gente ficar 15 horas sentado. E só esse fato de quebrar esse padrão de ficar 15 horas sentados já melhora o nosso metabolismo, melhora os nossos hormônios. Melhora simplesmente pelo fato de que nós estamos um pouco mais próximos do que nossa espécie foi acostumada aí, como ela foi selecionada, digamos assim, né? Como ela foi selecionada ao longo dos anos. Foi assim, não foi para ficar sentada. Então a gente aproxima um pouco mais. Na hora que a gente aproxima, sempre que a gente tem um movimento de se aproximar do que a nossa biologia está, entre aspas, assim, programada para fazer, toda vez que a gente se aproxima disso, a gente tem algum ganho em saúde. Então, essas pílulas, ao longo do dia, elas vão te levar nessa direção e vão melhorar seu metabolismo. Uma vez eu até li um artigo, eu não me lembro agora do artigo, mas depois eu quero pegar ele de novo para poder trazer aqui com mais detalhes. Mas o que era a ideia do artigo? Que eram dois grupos, um grupo fez o treinamento todo durante um período, durante o treino normal. Vai lá, treina 1 hora e depois fica o dia inteiro sentado aí trabalhando. E o outro grupo pegou esse mesmo treino, o mesmo volume de treino e dividiu ele ao longo do dia, em 3 ou 4 sessões ao longo do dia. E aí no final das contas, embora os ganhos tivessem sido semelhantes, porque a ciência já cansou de mostrar que não importa muito a frequência, a divisão, quando o volume de treino é equalizado, os resultados são semelhantes. Então os resultados físicos eles eram semelhantes. Porém, uma coisa chamou a atenção. Os marcadores do metabolismo, os marcadores biológicos lá, que indicam a saúde do metabolismo. As pessoas que tinham fracionado o treino ao longo do dia tinham tido uma melhora significativamente mais considerável nesses marcadores do que quem tinha feito o treino de uma vez só e parado. Corroborando com essa hipótese, então, que a nossa biologia ela está mais adaptada, mais selecionada para esforços curtos e frequentes ao longo do dia. E aí esse GTG é uma forma da gente resgatar um pouco isso aí. Então, além da gente aprimorar a nossa força, além da gente colocar um pouquinho de volume de treino, a gente vai também favorecer um pouco mais o nosso metabolismo nesse sentido, quebrando esse sedentarismo. Por mais que as pessoas sejam, às vezes, atletas ali de academia, que fazem um treino muito intenso durante 1 hora, por exemplo, as outras 15 horas ela fica sentada, a gente quebra esse sedentarismo ao longo dessas 15 horas aí sentada. Uma leve quebrada já é suficiente para a gente ter esses benefícios. E aí a gente vem então para o quarto ponto. Quarto ponto, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o treino coringa. E o GTG é mais uma forma de ser um treino coringa. O que é um treino coringa? É um treino coringa aquele treino que vai se encaixar ali naqueles dias que você está com pouco tempo, cheio de adversidades, etc. O GTG é um pequeno treino, uma dose de treino que você vai fazer, que você potencialmente pode fazer ele várias vezes ao dia. Ou seja, ele intrinsecamente é um coringa em si. Porque se você não treinou naquele dia, você não vai poder treinar, não vai poder dedicar ali, vamos supor, só 1 hora, 40 minutos, 1 hora, meia hora de treino que você tem, sei lá. Mas você pega esse treino aqui de 2 minutos, 3 minutos, ou até no máximo uns 5 minutos. Essa dose de treino, você faz ela lá 3, 4 vezes no dia, você treinou pra caramba no dia. Você cumpriu ali a sua meta de treino, você fortaleceu o seu hábito, você teve todos os benefícios do treinamento, mesmo sem ter dedicado aqueles 40, 50, 1 hora ali de treino
por exemplo, porque às vezes aquele dia estava conturbado e você não conseguiu fazer aquele seu treinamento, mas você teve ali 3 sessões de 2, 3 minutos que já te deu essa fortalecida no hábito, já acumulou volume, já aperfeiçoou o gesto esportivo, já te deu força, já ajudou no metabolismo. Então ele intrinsecamente é também um treino coringa. Tem alguns vídeos aqui falando sobre outros benefícios do treino coringa. Se você tiver interesse, recomendo que assistam. A ideia do treino coringa é muito interessante e os benefícios que ele pode trazer também. E o GTG é intrinsecamente um treino coringa. Quinto ponto, ele é análogo ao cafezinho. Você já viu essa ideia, né, que a gente tem aqui muito de depois ali no meio da tarde, a energia deu aquela baixada, a gente vai lá e toma um cafezinho no meio da tarde ou no meio da manhã para poder, depois do almoço, para poder dar aquela revigorada, para a gente poder se manter ativo fazendo o nosso trabalho, o que tem que ser feito. Talvez, né? Talvez. Às vezes essa própria cansaço, essa sonolência, vem pelo fato de que nós estamos parados. E a nossa biologia entende que, por mais que você esteja ali trabalhando, estudando, o seu corpo está parado. E talvez ficar muitas horas parado indique para o nosso corpo que a gente tem que deitar e dormir ou descansar, porque geralmente quando a gente está parado é para a gente descansar. Principalmente quando a gente está muito tempo parado. E aí o que os soviéticos trazem? Que esse GTG é como se fosse o cafezinho. Ao invés de você ir lá e tomar aquele cafezinho para você ir lá e revigorar, você vai lá e faz lá 2, 3 minutos de um GTG. Que aí ele vai te ativar novamente, você vai dar aquela acelerada, você vai dar aquela animada. E o bacana dele é porque talvez, né, muito provavelmente, 2, 3 minutos de treino não vai ser o suficiente para você sair pingando de suor, ficar todo suado. E que tem esse inconveniente, né? A gente, né, vai passar aí o dia inteiro trabalhando, imagina toda hora a gente ficar muito suado, ter que tomar um banho, é inconveniente. Porém no GTG você consegue dar essa acelerada sem dar um suor muito excessivo, ou você praticamente nem vai suar, dependendo de como for seu GTG. E aí você pode ficar com aquilo ali de boa, você pode manter assim, trabalhando. Se em vez de você tomar o café, você vai lá, faz o GTG, dá aquela ativada. Tem todos os benefícios que a gente já citou até agora, ainda tem esse alerta, né? Essa ativação. Ao invés do café, você vai lá e usa o GTG. É uma tática também dos soviéticos. Eles falavam assim que enquanto os americanos tomavam um cafezinho, eles usavam um treinamento para poder dar para revigorar ao longo do dia. Esse treino é um treino que ele tem que te dar mais do que ele te exige. Esse treino é um treino que vai te revigorar ao longo do dia. E agora o sexto e último benefício é que, como já falei também aqui no canal, uma outra vez, algumas vezes, o músculo hoje em dia ele é considerado a maior glândula endócrina do nosso corpo. Glândula endócrina são aquelas glândulas que secretam hormônios. Agora, o músculo, diferente de todas, então, ou seja, o músculo, além de ser a maior glândula em tamanho, porque a gente tem muito mais músculo do que o tamanho de qualquer glândula secretora de hormônio, ainda tem uma outra diferença. Essas outras glândulas, elas dependem de estímulos dentro do nosso corpo aqui para secretar os hormônios. O nosso corpo, através da contração, uma contração vigorosa, ele é capaz de estimular a produção desses hormônios. Então, a gente pode conscientemente estimular a produção desses hormônios. É como se eu estivesse pegando a glândula lá e apertando para ela secretar o hormônio, a gente pegar e exercer um estímulo intenso ali para o nosso músculo, ele também secreta os hormônios. Então essa é mais uma coisa que talvez explique aí, né, a melhora do metabolismo, mas você vai ali ao longo do dia secretar esses hormônios aí na sua corrente sanguínea. E uma outra hipótese é que a gente sabe que o treinamento de força, logo depois do treinamento de força, os estudos mostram que após um treino de força há um pico de testosterona, produção de testosterona. E isso é para treinos de força, né, convencionais aí, 40 minutos, 30 minutos, 1 hora. Mas será que para essas pequenas doses ali, a gente também não teria um pequeno estímulo de testosterona? Não sei. Não sei se tem estudo nesse sentido, mas é uma hipótese. Se um treino grande dá um pico grande, será que um treino pequeno daria uma pequena produção? Que seria uma forma também da gente dar pequenos pulsos ali na produção de testosterona ao longo do dia.
o que elevaria, se essa hipótese for verdadeira, né, pequenos pulsos ali de testosterona ao longo do dia, elevaria a nossa testosterona média. E a testosterona é o principal hormônio aí anabólico para não só para a questão de força, perder gordura, mas também para a questão psicológica do homem, para ele conseguir ser uma pessoa capaz de enfrentar desafios no seu serviço, nas outras demandas, além do treinamento físico. Então tem essa melhora dos hormônios que o próprio músculo secreta, mas tem essa potencial coisa que pode acontecer também da gente melhorar os nossos níveis aí de testosterona, nem que seja um pouquinho. Um pouquinho já tá bom também. Né? Que a gente já tem o treino principal, digamos assim, para dar um estímulo maior, e essas pílulas ao longo do dia para dar mais uma incrementada aí. Então seriam esses 6 benefícios que o GTG poderia elencar para você. Tá, beleza, gostei desse GTG, como que eu vou colocar ele em prática? Então, eu vou trazer primeiro o método tradicional, que é o método mais difundido. O método tradicional, você vai pegar um exercício, ou um exercício por padrão de movimento, ou seja, vamos supor, eu quero trabalhar a barra fixa. Então você vai pegar a barra fixa e a barra fixa vai ser seu GTG. Primeiro eu vou fazer com um movimento só. Eu quero fazer só a barra fixa. E aí o que você vai fazer? Você vai testar ali qual que é o método tradicional do GTG, o mais difundido na internet. Você vai pegar a barra fixa e vai testar quanto você consegue fazer. Consegui fazer 10 repetições. Se você conseguir fazer 10 repetições, você vai pegar metade disso. Você vai pegar metade do seu máximo. Se o máximo é 10, você vai pegar 5. Você vai pegar 5 repetições, você vai fazer ela 4 vezes no dia. Você vai dar pelo menos 1 hora entre elas. Qual que é a recomendação então? Antes do café da manhã, você faz 5 barras. Antes do almoço, você faz 5 barras. Antes do lanche, você faz 5 barras. Antes da janta, você vai lá e faz 5 barras. Você vai fazer isso de segunda a sexta, de segunda a sábado, descansa no domingo e assim sucessivamente. Que assim você vai estar sempre ali treinando o gesto motor da barra fixa. Você vai estar com baixo custo de recuperação, porque você está longe da falha. Você está com um grande intervalo de descanso entre as séries e você vai estar aperfeiçoando o seu gesto esportivo ao mesmo tempo que você está trabalhando também a sua musculatura e tendo todos esses benefícios que eu falei. Esse é um modelo padrão. Aí, não é barra fixa que eu quero evoluir. Eu quero evoluir flexão. Tá bom, ao invés da barra fixa, você vai e faz a flexão. O método tradicional fala para você fazer, você pegar só um movimento por vez, para você treinar ao longo do dia. Então seria ou barra ou flexão ao longo do dia. Aí. O método tradicional vai falar 4 vezes ao longo do dia, com 50% aí, a gente chama de meia série, né? Eu gosto de chamar de meia série. Então seriam 4 meias séries aí ao longo do dia. Agora a gente pode, na verdade, fazer outras, esse é o método principal. A gente pode fazer métodos derivados a partir disso. Qual que é a lógica que a gente tem que manter? A gente vai trabalhar com no máximo 50% da nossa capacidade máxima. Porém, a gente pode trabalhar com menos também. A gente pode trabalhar com 1/3, por exemplo. Os soviéticos lá trabalhavam com 1/3 1/3 até metade da carga. Não só com metade da carga. Esse metade da carga foi o que foi popularizado na internet, mas você pode trabalhar com menos também. E também, eu gosto de fazer com mais de um movimento. Se você quiser ser muito especialista e tal, você vai lá e faz um movimento só. Mas você pode incrementar isso para um movimento, por exemplo, para empurrar, um movimento para puxar e um movimento para pernas. Você pode fazer então 3 movimentos. Então, vamos supor, ao invés de fazer só a flexão ou só a barra, eu posso falar assim, vou fazer a barra, logo em seguida vou fazer a flexão, logo em seguida vou fazer um movimento de perna, por exemplo, uma flexão nórdica reversa, por exemplo. E aí eu já tenho ali um treino full body, que é coringa, que vai me estimular meu corpo inteiro e vai trazer ainda mais volume de treino, vai trazer mais estímulo aqui de aceleração do metabolismo, enfim, e não vai ser uma coisa muito extenuante que vai te fazer suar e etc, vai te dar aquela ligada. Então você tem que ver o que vai adaptar no seu dia, no seu contexto, aonde você passa a maior parte do dia. Você pode fazer 4 séries, mas você pode fazer só 3, ou você pode fazer mais, você pode fazer 5, pode fazer 6. Já vi pessoas que fazem GTG
Por exemplo, tem um peso aqui perto aqui, na onde eu trabalho, e a cada 1 hora eu vou pegar e vou fazer um desenvolvimento. Então, assim, tem várias alternativas que a gente pode adaptar esse método. A gente tem que ver o que vai ser o conveniente, oportuno para cada um. Por exemplo, às vezes, né, igual eu falei desse exemplo aí de uma vez que eu li, uma pessoa fazendo isso, ela tinha um peso lá que ela podia colocar do lado da onde ela trabalhava e fazer isso. Às vezes você não tem, mas às vezes você tem uma barra fixa perto do seu trabalho. Ou às vezes você trabalha num quartel igual eu, que tem uma academia lá perto. Você pode ir lá, deixar lá um peso lá, por exemplo, e de tanto e tanto tempo, de 1 em 1 hora, ou a cada 2 horas, ou a cada 3 horas, sei lá, e fazer uma barra fixa, fazer um levantamento terra, ou fazer algum movimento que você quer desenvolver, de acordo com o seu ponto fraco. Aí você pode usar isso tanto para focar no seu ponto fraco, quanto para poder, às vezes, dar um estímulo global também no seu corpo. Fica a critério de cada um. Eu queria trazer essa ideia do GTG, que é um método que ajuda muito a multiplicar suas repetições na barra fixa, na flexão, ou desenvolver uma força que você quer desenvolver porque você está com algum ponto fraco, ou nada disso, ou às vezes você não está com ponto fraco nenhum e só quer ter esses outros benefícios ali que eu citei. É um método muito interessante, a gente torna a nossa vida mais ativa. Todo mundo fala aí, cada 1 a 2 horas de trabalho, você tem que parar para uns 5 minutinhos, fazer um alongamento, dar uma andada. Isso é para saúde mental, para saúde do corpo. Aí, ao invés de você pegar então esses 5 minutinhos aí e não fazer nada, você vai lá e faz ali uma pílula de treino. Você vai gastar aí uns 3 minutos para poder fazer. Vou supor, 3 exercícios, às vezes nem isso, 2 a 3 minutos. Você foi, deu aquela ativada no corpo e boa. Daqui a pouco você volta a trabalhar. Não precisa fazer muitas séries não. Você fazer umas 3 aí no dia, ou 4, já está ótimo. Se você já tem um treino principal, beleza. Você tem treino principal, você coloca mais umas 3 séries aí, mini séries aí ao longo do dia, já está sensacional, já está excelente. Você vai ver uma melhora absurda na sua força, incrementando. Parece bobeira, né? Mas é um pequeno esforço que vai te dar muito ganho, muito ganho. Então eu queria trazer essa ideia aqui do GTG, então só para a gente recapitular aqui os benefícios, a gente vai ter um aumento absurdo de força através do aperfeiçoamento esportivo, a gente vai ter conseguir acumular mais volume de treino com baixo custo de recuperação, a gente vai ter uma melhora no nosso metabolismo porque a gente vai estar nos aproximando ao nossa biologia natural de fazer pequenos esforços ao longo do dia. Ele também pode ser um treino coringa, mesmo que você às vezes não vai conseguir treinar naquele dia, fazer seu treino principal. Você fez um GTG aí 3, 4 vezes no dia, ou você já, digamos assim, matou a sua atividade física do dia, você não passou o dia sedentário, ele vai funcionar também como um cafezinho, ou seja, ele vai te revigorar ao longo do dia, mantendo seus níveis de energia, atenção, proatividade mais elevados, simplesmente porque a gente não vai estar sinalizando para o nosso corpo que é hora de descansar. A gente vai estar sempre sinalizando para o nosso corpo, ao longo aí do dia, que o dia é hora de trabalhar. E aí de noite você descansa. E o 6º ponto é o músculo. É a principal glândula endócrina. Então a gente vai estar estimulando hormônios no nosso corpo o dia inteiro. O que vai ser também favorável para o nosso metabolismo. Como que você vai fazer isso? O método principal? 4 séries ao longo do dia. Como que eu sugiro? Você utilizar a técnica assim que, ou seja, na verdade vai ser antes que, nesse caso, né? Antes das principais refeições, café da manhã, almoço, lanche e janta, você vai lá e faz uma pequena série. Assim você mata ali o seu dia e tem ali um momento padronizado para você poder encaixar. Porém, o método principal fala 4 vezes, meia série, 4 vezes no dia, de um movimento que você quer aperfeiçoar. Mas aí a gente pode depois adaptar isso de acordo com a necessidade de cada um. Fazer menos séries, 2 ou 3, mais séries, 4, 5, 6, de acordo com a conveniência, oportunidade e a demanda de cada um. Se você quer saber, conhecer mais sobre outras estratégias do protocolo dos treinamentos soviéticos, eu tenho o protocolo soviético, que é a metodologia que eu uso para treinar tanto para força quanto para hipertrofia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado. Quem quiser clicar lá, conhecer mais,
desse método. E se você tem sugestões, dúvidas, deixe nos comentários. Muitos dos vídeos nascem justamente dos seus comentários. Se você curtiu esse vídeo, também não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente aqui a continuar produzindo os conteúdos. É isso aí, que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até a próxima.